está perguntando se o centro de Erques diz respeito ao contato com os irmãos extraterrestres intraterrenos e se os seus atributos nos levam a isso. Os atributos nos levam, sim, a um contato com os irmãos extraterrestres e intraterrenos. Isto é uma função de Erques. Agora, é função de Erques também trabalhar e ajudar a formação dos grupos de contato. Os grupos que se formam para fazer contatos extraterrestres e intraterrenos. Agora, esses grupos de contato que se formam e que estão sendo cuidados também por Erques, estes grupos de contato estão em contínua prova, também sempre passando por revisões. Porque esses grupos apresentam certos limites, como por exemplo, limites materiais, porque são grupos de contato que não são incondicionais. Tem momentos para fazer esses contatos, momentos livres, mas não são grupos totalmente dedicados ao contato. E não sendo totalmente dedicados ao contato, liberados para o contato a qualquer momento, então às vezes perdem certas conjunturas e certos contatos não se fazem. Porque esses grupos de contato têm muitos outros compromissos, muitos outros deveres, muitas outras obrigações e não estão realmente em contato às 24 horas por dia. É um limite material bem forte. E há também um limite dos corpos, das pessoas por enquanto. Porque os corpos nem todos suportam um contato mais contínuo. E às vezes também não suportam um contato mais sutil, mais forte, dependendo do que se está contatando. Então há um limite, além do limite material, de que nós não estamos disponíveis o dia inteiro, temos outras obrigações, existe o limite dos corpos. Também existe o limite do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é algo que nós trazemos em nós e muitas vezes esse livre-arbítrio não facilita, não ajuda para que a gente esteja pronto para o contato. Para que certos ensinamentos possam descer para um grupo de contato, seria preciso, segundo Erques, que isto fosse um grupo sem limites. Não um grupo que tem horário para tudo, fosse um grupo sem limites. Ou pelo menos doado na maior parte do tempo, o que é uma coisa improvável. Se existisse um grupo sem limites, isto é, eu agora não posso fazer contato porque tenho que fazer outra coisa e assim por diante. Então, se existisse um grupo sem limites, isto poderia evoluir, poderia desenvolver muito mais. Agora, Erques nos prepararia para contatos. Internamente, isto pode acontecer. Um ser contato não pode ser preparado só em uma encarnação. Se for um ser encarnante, não, ele precisa de algumas encarnações para ir aperfeiçoando esse contato. Mas digamos que ele em uma encarnação seja um bom contato, contato atuante. Mas aí o karma material o leva numa outra encarnação a fazer vários outros compromissos, já aquele ritmo não pode prosseguir. Então interrompe ali um processo. E assim por diante. Tanto que aqueles que são contato, aqueles que fazem esses contatos, vêm sendo preparados já de várias encarnações. Mas, por uma graça especial,
Pode ser até que se torne um contato permanente, não? Em uma determinada vida. Agora, diz também este comunicado de Hermes que nem todos os seres intraterrenos e extraterrestres podem fazer contatos físicos com os seres humanos. Existem seres extraterrestres e intraterrenos que são designados para essa tarefa, mas não são todos, não. Não são todos porque eles também precisam de uma estrutura que permita realizar estas operações. Porque quando um ser intraterreno ou um ser extraterrestre mais evoluído do que nós faz um contato físico, físico quer dizer entrar em contato consciente fisicamente conosco e nós também termos esta consciência. Então, é preciso que haja um sistema imunológico para não haver uma contaminação. Porque um ser intraterreno e um ser extraterrestre que venha se aproximar do plano físico para um contato, ele pode aí recolher bactérias. Não bactérias físicas, porque ele eventualmente não está materializado. Mas ele recolhe bactérias psíquicas. Ele recolhe bactérias que não são físicas. Muitos micro-organismos, não só da terceira dimensão, mas como do plano astral e do plano mental nosso, também pode contaminá-los. Então existe aqui todo um processo de cuidados para isso. Agora, o ser intraterreno ou extraterrestre que vem fazer este contato, então ele está preparado para tudo isso e ele já vem preparado. Mas nem todos podem, nem todos têm a estrutura para se envolver com a nossa atmosfera psíquica, não é? Ou com a nossa atmosfera física, sem ficar contaminado. Então, isto é uma realidade, não? Que nós temos conhecimento. Agora, aqui uma pessoa enviou alguns dados a respeito da nossa pouca compreensão de certas raças indígenas. E principalmente nos tempos modernos, essas raças indígenas são muito mal compreendidas, muito mal conhecidas. Essas raças indígenas, quando elas foram surgindo, elas tinham todo um conhecimento que nós não temos. E na América Latina, por exemplo, em épocas remotas, começou a se instalar algo que era chamado de Projeto Aborígene Cósmico, que era uma criação de diferentes grupos étnicos, diferentes grupos indígenas, disseminados pelo continente e que expressavam um grande conhecimento. Mas, durante a descoberta da América, vieram outros e começaram a dizimar estas raças. E todo esse conhecimento ficou desconhecido. E hoje nós sabemos que ele foi distribuído, não? Por vários pontos da Terra, foi distribuído pelos discos, foram distribuídos pelos vários núcleos, não? E neste momento, estas raças indígenas, muitas foram praticamente destruídas, essas passaram para um outro plano e algumas desse outro plano, do plano astral ou dos planos internos, estariam disponíveis para nos passar esse conhecimento. Então, há uma possibilidade disto ser recuperado. Há uma possibilidade daquilo que era para ser feito na época da descoberta da América e que não foi feito, não? Porque praticamente mataram
todos eles, quando chegaram aqui, ou mataram grande parte. Então, há uma possibilidade disso ser recuperado, porque esses seres que eram muito avançados, alguns, e que tinham esse conhecimento, estes seres passaram para outros planos e, nesses momentos, estariam de novo para passar estas coisas. Esses aborígenes, principalmente os americanos, se tornaram os guardiães dos discos solares. Discos solares que não são físicos, não? Mas que guardam todo este conhecimento espalhado pelo mundo. E essa informação está nesses discos, e esses aborígenes, no outro plano, são como que guardiões de todo este conhecimento. Então nós teríamos que, quando estamos estudando ou quando estamos fazendo pesquisas nos planos internos, ou quando estamos procurando reencontrar este conhecimento, teríamos que nos preparar, não? Porque vamos encontrar estes seres, vamos encontrar esses aborígenes, que são os guardiões destes discos solares. Nós temos aqui um conhecimento, temos aqui um comunicado, por exemplo, que os Incas no Peru eram os depositários de todo o conhecimento de Sírios, de estrelas Sírios. Então, os Incas conheciam tudo aquilo que Sírios enviou para a Terra e enviava através deles, enviava através da sua civilização. Os maias, na América Central, eram os receptores e eram os guardiães de todo o conhecimento que vinha de Órion. Os astecas, no México, eram os receptores e os depositários de todo o conhecimento que vinha da civilização do Cisne. Os toltecas, que também viviam no México, eram os depositários e os receptores de todo o conhecimento que vinha de Marte. E assim por diante, outros aborígenes, outros grupos, tinham o conhecimento das Pleiades. Algumas tribos, que nós chamamos de selvagens, não? Algumas tribos centrais do Brasil, como a Tupi-Guarani, que depois foi se degradando, porque com contato com o homem não podia acontecer outra coisa. O homem branco, não? Esses do centro do Brasil, esses tupis-guaranis guardavam todo o conhecimento de Escorpião, da constelação do Escorpião. E assim por diante, assim sucessivamente. Algumas destas etnias, alguns desses grupos, na sua época, antes de chegarem os europeus, na sua época, conseguiram manifestar alguns códigos na vida com grande perfeição. E foi assim que eles conseguiram, muitos conseguiram, se elevar para outros planos de consciência e, em certos casos, desencarnar antes que se desse esta invasão da América por esses que nós chamamos de descobridores. Parte dessa informação, parte dessa cultura, isto é, de Sírios, de Órion, do Cisne, de Marte, das Pleiades, de Escorpião e assim por diante, parte dessa cultura e parte desses conhecimentos estão em um certo disco solar, que está aqui muito próximo do Brasil. Então é possível que haja um contato, que haja uma relação com este disco solar, e é possível que a gente retome este conhecimento. Mas, como esses aborígenes, seres aborígenes, são ainda os guardiões disso, então nós teríamos que ter uma união interna, profunda, verdadeira e real com eles, para termos isto disponível.
Essas civilizações e esses conhecimentos têm um valor incalculável. Tem um valor incalculável. Nós praticamente desconhecemos tudo isto. Teríamos que nos aproximar deste assunto interiormente, que é para podermos ser contatados, podermos ser recebidos e aí podermos nos valer de todo este conhecimento, que não diz respeito só ao conhecimento do passado, mas diz respeito também à verdadeira história da Terra, porque isto que se conta aqui como história da Terra não é. Então, a verdadeira história da Terra, para que se fique conhecendo, não? Tudo aquilo que é o plano para estas civilizações que vão se sucedendo. O local escolhido para que tudo isto se dê, por algum motivo que a gente desconhece, são as Américas. Aqui, nas Américas, encarnaram em diferentes épocas certos grupos, certas etnias coligados com estas coisas. Isto não aconteceu exatamente assim no resto do planeta. Neste momento, existem possibilidades de muita ajuda de outros planetas, de outras civilizações, para que isto tudo se dê aqui na Terra. Porque mesmo que esta civilização de superfície, a certa altura, mude de plano, porque não se sabe o que pode acontecer aqui e nem as proporções com que vai acontecer, mas se isto mude de plano, isto está nas nossas possibilidades entrar neste conhecimento. Então nós teríamos que, com toda a consciência, não teríamos que, com toda a reverência também, e colocarmos a serviço, não, de todas essas comunicações, de todo esse trabalho. Agora, isto vai depender muito da nossa atitude interna, vai depender das nossas intenções, que não devem ser utilitárias, que não devem ser por curiosidade, tudo isto, mas que deveria ser uma atitude de serviço. E hoje nós sabemos, temos conhecimento, que muitos seres que se ofertam para serem canais destas coisas são aceitos. E mesmo que não tenham um preparo muito antigo, e mesmo que não tenham canais totalmente perfeitos e preparados, podem ser usados. Porque há uma certa premência de que certos conhecimentos comecem a aflorar. Porque com o conhecimento terrestre atual, nós não temos a menor condição de atravessar esses tempos, esses momentos que estão se aproximando. Temos mesmo a menor condição. Então, está havendo uma estimulação muito grande para que o ser terrestre de superfície sirva de canal para muitas coisas necessárias neste momento. Seria importante que, se nós tivéssemos uma vida de oração, ou se nós tivéssemos certa prática de oração, nessa prática, nesta atmosfera orante, que a gente colocasse essa disponibilidade para estarmos servindo de canais para coisas que vão ser muito essenciais em certos momentos que se aproximam. Os Incas não acabaram, os Incas estão vivos nos outros planos. Esses seres estão vivos, nós os chamamos de Incas, mas hoje eles estão nos outros planos vivos, continuando o seu processo. E estes, coligados com Sírios, estão abrindo caminho para que o planeta e para que os conhecimentos do planeta vão ultrapassando este nível físico-cósmico. Porque os Incas, através de Sírios, não, têm o contato e têm o conhecimento de coisas do astral cósmico e do mental cósmico também,
que são níveis com os quais Hermes trabalha. Então, existe esse trabalho, existe todo este movimento, e a nossa oportunidade, o nosso canal, a nossa maneira, não, de estar nos ofertando para esses contatos no nosso ponto evolutivo seria através da oração. Então, essa prática da oração, que nós temos estudado aqui sobre tantos aspectos e tantos pontos de vista, não? Essa prática da oração pode ir evoluindo e pode ir se transformando em uma espécie de atividade de contato. E não se pode prever que tipo de contatos poderiam acontecer através de grupos de oração ou através de seres orantes. Certos tipos de contato são muito possíveis para estes seres que se dispõem a orar e que se dispõem a servir para a oração.